capaz de fazer para dar ao Fluminense o seu primeiro título de Copa Libertadores? Bom, Plihal, Eugênio, Pedro, prazer estar aqui com vocês. Seria capaz como torcedor de fazer tudo. Como presidente, estou fazendo o máximo, tudo que eu posso para que a gente possa dar esse título à nossa torcida, que é o nosso maior sonho. Acho que é a única taça que nos falta, né? Ainda na nossa sala de troféus, que agora está virando um museu. Depois a gente pode falar sobre isso. Então, assim, a gente está com um trabalho muito sólido, como você falou, acreditando muito que a gente possa chegar, mas com todo respeito, né, aos nossos adversários, especialmente agora ao Internacional, que é também um gigante de futebol brasileiro, um clube que tem 2 taças de Libertadores. A gente define o confronto lá na casa deles, então a gente, com muito respeito, com muita humildade, a gente tem certeza que vai fazer uma grande semifinal com o Inter, e a gente espera passar e, quem sabe, reparar, para mim, né, essa injustiça histórica do futebol, que é primeiro o Fluminense não ter uma taça Libertadores depois de ter perdido uma final no Maracanã, num dia que a torcida fez, para mim, a festa mais bonita da história do estádio. Então, assim, eu acho que a gente merece esse título e está trabalhando para isso. Não acredito, cara. Em termos de acessibilidade da torcida, em termos de história, né? E nós dividimos o Maracanã com o Flamengo já desde 2013. E é um estádio do Fluminense que tem uma performance espetacular, que onde hoje a torcida do Fluminense tem a capacidade semanal de encher esse estádio, né? Nós temos 68 mil sócios, hoje quase 69 mil sócios em dia. Fluminense e Olímpia, nós tivemos 50 mil sócios torcedores dentro do estádio. Isso foi o nosso recorde por enquanto, mas eu tenho certeza que vamos bater esse recorde. Então eu tenho certeza que dentro, em breve, o Maracanã ficará inclusive pequeno para a quantidade de sócios que a gente pretende atingir, que é na casa de 100 mil, 120 mil sócios, que é o nosso sonho e o nosso desejo. Eu acho que a gente está no caminho de conseguir, porque saindo de 11 mil para quase 70 mil. Então hoje não passa pela nossa cabeça, isso não significa que a gente não possa mudar de ideia mais na frente, a gente não possa ter uma boa oportunidade, mas hoje não existe nem essa oportunidade no Rio de Janeiro, não existe nenhum terreno para isso, não existe viabilidade econômica, financeira e de espaço neste momento. Então a gente trabalha sempre com os pés no chão. Nossa gestão sempre primeiro faz e depois fala, a gente nunca fala antes. Então não tem por que a gente iludir o torcedor. Estando São Januário, nesse momento, na hora que a gente está gravando essa entrevista, interditado, te incomoda menos o Vasco jogar no Maracanã? Na verdade, o Vasco jogar no Maracanã, ótimo você ter feito essa pergunta. O Vasco jogar no Maracanã ou o Botafogo jogar no Maracanã não nos incomoda. A verdade não é essa. Assim, em nenhum momento Flamengo e Fluminense, né, e o consórcio Maracanã impediram do Vasco jogar no Maracanã. O que acontece é que eu sempre dou o exemplo da Ponte Rio-Niterói, porque o argumento é que o Maracanã é público. A Ponte Rio-Niterói também tem que pagar um pedágio para passar lá. Né? O fato de ser pública não nos dá o direito de qualquer pessoa usar a ponte a qualquer hora sem pagar o pedágio. Então, assim, o Maracanã é público, mas é gerido por 2 clubes que já investiram mais de 100 milhões de reais lá. Então, as negativas que existiram foram negativas por critérios técnicos e nunca por critérios clubísticos ou porque a gente quer prejudicar o Vasco, muito antes pelo contrário. E aí existem regras que deveriam ser cumpridas e que, infelizmente, o Vasco acaba buscando a justiça. E aí eu falo aqui abertamente, alguns magistrados, como foi o recente, dão uma liminar sem nenhum fundamento jurídico e coloca o Vasco para jogar no Maracanã 12 horas depois do Fluminense ter jogado, e é óbvio que vai destruir o campo. E a discussão sobre o campo é uma discussão também técnica. Quais são os campos que têm mais dificuldade de manutenção no Brasil? São os campos em que 2 clubes jogam no mesmo estádio, Castelão, Maracanã e Mineirão. Né? Por exemplo, vamos ao exemplo do Corinthians. O Corinthians joga em Itaquera, tem um gramado natural. O Corinthians às vezes fica 15 dias sem jogar em Itaquera. Se ele pegar 2 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro com jogos fora de casa, fica 15, talvez 18 dias sem jogar. E quando joga seguido, joga de 7 em 7, 8 em 8. Né? Fluminense e Flamengo jogam no Maracanã semanalmente. Então o estádio tem 2 jogos por semana no mínimo, sem contar com os 2 clubes que gerem o estádio nos últimos 4 anos disputaram Libertadores, Copa do Brasil até as fases finais, então por méritos desportivos. Então isso causa obviamente um problema no estádio. A nossa discussão passa a ter uma conotação um pouco mais clubística, porque infelizmente, e aí aqui vai uma crítica construtiva, o Vasco por vezes usa isso como questão política diante da sua torcida, para dizer, o Vasco tem o direito, porque assim, e discutir esse direito
com todo respeito, desportivo não tem sentido, porque existe um contrato. Vou dar um exemplo para vocês. O Fluminense tem mais de 630 jogos a mais que o Vasco no Maracanã na sua história. O Fluminense jogou mais de 600 vezes que o Vasco no Maracanã. Quem tem mais direito de jogar no Maracanã? O Vasco ou o Fluminense? O Flamengo jogou perto de 800 jogos a mais do que o Vasco no Maracanã. E por quê? Porque o Vasco sempre teve São Januário como seu estádio, porque era o seu estádio, é um estádio belíssimo. E o Vasco fez opções, fez escolhas. Por que Vasco e Botafogo não fazem a gestão do Maracanã? Porque em 2013 não quiseram participar da licitação, porque o Botafogo joga no Engenhão, que também é um equipamento público. Aí outro dia numa entrevista, fiz uma fala que foi interpretada de maneira equivocada, quando eu disse o seguinte: a partir do momento em que o Maracanã é um equipamento público e todo mundo tem direito de jogar lá a qualquer momento, nós também, Flamengo, Vasco e Fluminense, deveríamos ter o direito de opinar sobre o campo sintético do Engenhão, porque o Engenhão também é um equipamento público. E o Botafogo arrancou um campo de grama natural, botou um campo de grama sintética, teoricamente, sem consultar os adversários. E por que não fez isso? Porque tem um contrato onde o Botafogo é gestor do Engenhão, e lá ele faz o que ele quiser. Então ele foi lá e colocou o campo de grama sintética, mas é um equipamento público, deveríamos ter o direito de opinar. As pessoas começaram a dizer que eu era contra o gramado sintético, e etc, etc. Você é contra ou não? Sou contra, mas não foi por isso que eu falei. Eu quis dizer o seguinte: o Botafogo tem o direito de colocar, colocou, e ninguém se insurgiu contra isso. Em nenhum momento a gente se insurgiu, nem se insurgirá, porque o estádio é gerido pelo Botafogo. A gente, quando aluga o Engenhão para jogar, a gente joga lá com os escudos do Botafogo, com a arquibancada pintada com as cores do Botafogo. O Engenhão é um equipamento público, é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então a gente poderia também ir à Justiça e dizer: olha, eu quero jogar no Engenhão e meter o escudo do Fluminense para equipamento público. Por que a gente nunca fez isso? Porque a gente entende que existe um contrato a ser respeitado. E é o que a gente pede no Maracanã. Nada além disso. Quando houver a licitação, a regra de Vasco e Botafogo jogarem no Maracanã será a mesma que tem hoje, que é: eles têm o direito de pedir para jogar, e caso atendam os requisitos técnicos para jogar, paguem o aluguel e não estejam ferindo a tabela dos mandantes do estádio, de quem cuida do estádio, eles poderão jogar. E aí, assim, para fazer uma pontuação aqui, até para deixar muito claro que não há nada contra o Vasco, nem contra o Botafogo, muito pelo contrário, e essas são coisas que eu nunca disse, vou dizer aqui a primeira vez. Eu, desde que me elegi presidente, tentei manter uma relação com os 4 clubes, com os outros 3 clubes do Rio, de amizade fora do campo, de entender que o futebol brasileiro, do futebol carioca, precisa estar junto, crescendo como está nesse momento. Flamengo na final da Copa do Brasil, Fluminense na semi da Libertadores, Botafogo liderando o Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante, o futebol do Rio. Infelizmente, nesse momento, o Vasco não atravessa uma boa fase, mas nós temos certeza que vai se recuperar. Mas assim, eu tentei manter essa relação. Eu tive um almoço com o Salgado, e com a aquiescência, com a concordância do Landim, comentei com o Landim, falei: vou almoçar com o Salgado. A gente almoçou num restaurante no Leblon, no Rio de Janeiro, isso há, sei lá, 2 anos atrás, talvez, onde eu disse para ele: Salgado, não há nenhuma animosidade contra o Vasco, não há nenhum problema, nós apenas precisamos respeitar o contrato, respeitar as condições técnicas do campo, e ninguém é louco. Se Flamengo e Fluminense estiverem eliminados do campeonato e o Vasco tiver um jogo em que o Vasco estiver no topo da tabela, obviamente que a gente vai ajeitar para vocês jogarem lá. Ele foi muito cordato, assim, ele é um cara muito legal, um Salgado, muito educado. Não, vamos conversar, vamos avançar. Quantos jogos você acha que dá para o Vasco fazer no Maracanã por ano? Eu falei: cara, acho que dá para a gente chegar num número aí, sei lá, de 10 ou 12 partidas, podendo variar para cima, desde que Flamengo e Fluminense não estejam, enfim. A gente pode também conversar com o Botafogo para usar o Engenhão, e a conversa caminhou num sentido de que a gente poderia avançar no futuro para isso, né? Até que nós tivemos um encontro coincidente na CBF, eu, Landim e o Osório, né, que é vice-presidente do Vasco, e aí nesse dia nós colocamos 2 datas à disposição do Vasco, isso na Série B do ano passado, um jogo contra o Guarani e um outro jogo que eu não me recordo, quando ele nos disse assim: esse jogo não é maracanizável. Aí eu falei: como assim o jogo não é maracanizável? Ele falou: não, a gente quer jogar jogos maracanizáveis, jogos não maracanizáveis a gente joga em São Januário. Aí eu falei: entendi então o conceito, a gente se arrebenta lá na pandemia, segurou o estádio na pandemia, a gente joga quarta-feira de noite jogos do campeonato estadual que são deficitários, a gente custeia o estádio. Aí você fica jogando em São Januário nos jogos que você acha que você vai ter prejuízo no Maracanã. Aí quando você quer um jogo que você acha que você vai encher, você joga no Maracanã porque é um jogo maracanizado. É isso? Ele falou: lógico, eu não vou jogar um jogo para ter prejuízo no Maracanã. Foi aí que a chave virou? Não, a chave não virou aí não. Aí se concretizou na nossa cabeça
o fato de que nós somos os gestores do estádio, passamos todas as agruras para manter o estádio de pé. Aliás, o Maracanã só está aí sendo utilizado e funcionando porque tem 2 clubes que ficaram no Maracanã durante esse período todo jogando, porque se o Botafogo jogasse São Januário, no Engenhão, o Vasco São Januário, e Flamengo e Fluminense jogassem em outro estádio, o Maracanã talvez tivesse virado uma outra coisa, né? Então, assim, pós-Copa do Mundo, Flamengo e Fluminense mantiveram o estádio de pé, que é o estádio mais famoso do mundo, mas que aqui também não é uma crítica, mas é uma constatação. O Vasco optou em jogar uma Libertadores da América inteira em 98 em São Januário. Jogou contra Grêmio, contra Cruzeiro, jogou a final, contra River Plate, jogou a final lá. Jogou a final contra o São Caetano em São Januário. Só foi para o Maracanã depois porque a grade desabou. Sobre as SAFs, eu acho que é um movimento ainda muito recente no futebol brasileiro. Quando as pessoas me perguntam, eu digo, a SAF, eu vou usar uma palavra aqui que as pessoas vão ficar, pô, que loucura. A SAF é um conduíte, é uma forma de você fazer uma gestão. Pode ser boa ou pode ser ruim. Sim. Existem instituições no Brasil que são associativas, estou falando de clube de futebol não, estou falando inclusive no geral. Existem associações no Brasil, fundações, etc., que são muito bem geridas e empresas que quebram. E vice-versa. A gente já está percebendo isso no futebol. Existem SAFs e SAFs. Exatamente. Então, assim, não vou falar de nenhuma específica, acho que o que me preocupa na SAF com o controle, com venda do controle do clube, é porque a gênese do futebol é a paixão, né? E se você quiser, e eu digo o seguinte, eu acho que elas tendem muito a dar mais certo em clubes que não têm grandes torcidas, não tem cobrança, não tem expectativa de conquistas, etc. Então, clubes menores, estruturados e que se transformam em SAF vão ter uma visibilidade externa de está dando certo. E clubes de paixão, clubes de torcida gigante, você vai ter sempre a dúvida se governar o clube como uma empresa fria, que só olha para os números, não vai de encontro com aquilo que é o princípio básico do futebol, que é o sujeito ser apaixonado. Então, a primeira pergunta que você me fez, o que você faria como torcedor ou como presidente para o seu clube ser campeão? A sensibilidade das SAFs te deu o teu goleiro, né? Claramente, o Fábio saiu do Cruzeiro. Exatamente. Pela coisa ter sido tratada apenas então somente como negócio, você recebeu hoje, talvez, um dos 2, 3 melhores goleiros do país. A venda do André agora é um outro momento do clube, onde a gente está mais capitalizado, a gente está com mais condições. Teve proposta do Liverpool mesmo? Na verdade, não teve proposta. Assim, acho que vocês são jornalistas, né, de muitos anos, sabem como funciona. Um clube sempre pergunta se você quer vender o jogador. Então, é uma sondagem. A resposta que o Fluminense deu foi, antes do final do ano, a gente não vende e não entrega. Aliás, a gente até vende, mas só entrega no ano que vem, né? Mas vender e entregar agora sem nenhuma chance. O que eles não responderam foi, não vou botar a proposta no papel porque nós queremos jogador neste exato momento. Aí o representante do atleta falou, se eles fossem botar no papel, acredito que eles fossem chegar a um valor de 30 milhões de euros. Mas é um acredito que, e é uma sondagem. O Liverpool nunca apresentou, virou e falou, temos aqui para vocês. Não apresentou justamente por... Os representantes do André não forçaram a barra em nenhum momento? Em nenhum momento. Aí, assim, há um acordo entre nós, com o jogador e com o representante, de que ele ficaria até o final do ano e eles cumprem, assim, integralmente e com maior tranquilidade. Não cumprem, mudamos de ideia. Não, o que eles fazem é o trabalho de representante do atleta, que é toda sondagem que chega, eles comunicam ao Fluminense. No caso do Liverpool, eu vou até mais além. O diretor executivo do Liverpool entrou em contato, inclusive, diretamente comigo. Tá? E eu respondi a ele, meu amigo, a gente não vende jogador agora e não entrega agora. Se você quiser comprar agora para levar em janeiro, a gente pode começar a conversar, né? Ou se você quiser, espera até dezembro para a gente falar em dezembro. E ele falou, não quero mais tocar no assunto, porque eu já entendi que o jogador não vai agora. No caso do Fernando, eu acredito demais no trabalho, tinha trabalhado com ele em 19 mesmo sem resultado, tinha visto a capacidade de trabalho e me tornei um cara de falar muito com ele. Assim, ao longo dos 2 anos anteriores do retorno dele, a gente se falava muito. Quando ele estava no Vasco, quando ele estava no São Paulo, falava sobre futebol. E ele, que é um sujeito muito inteligente, muito humano, dizia para mim assim... Trocava muita ideia fora de Fluminense. Fora de Fluminense. Eu falava muito sobre os times dele, também sobre o nosso. E ele dizia para mim assim, Mário, eu estou usando todo esse meu período que eu estou indo de um clube para outro para melhorar, assim, para entender as minhas deficiências e melhorando cada dia mais, etc, etc. Mesmo no mesmo sistema,
mas para entendendo a melhora do sistema. E aí foi uma coisa muito bonita, assim, porque quando o Abel saiu, e aí, enfim, o Abel já estava querendo mesmo sair, né, por questões até de vida pessoal, enfim, e o Abel falou, cara, não quero mais ser treinador, e eu falei com o Paulo e com o Fred, vou trazer o Fernando, né? E, cara, foi muito engraçado, assim, ele me mandou uma mensagem, ele, Fernando, dizendo, olha, eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca mandei uma mensagem para ninguém nesse sentido, mas eu queria te dizer que, enfim, alguma coisa do além espiritual e etc. está dizendo para mim que era hora de eu te mandar uma mensagem, porque eu acho que eu me preparei durante todo esse tempo para voltar para o Fluminense e fazer um grande trabalho. Eu, assim, não queria estar te escrevendo isso, mas é do fundo do meu coração e etc. Aí eu li a mensagem, né, e falei, pô, vou ligar para ele de noite, vou refletir sobre isso aqui, sobre a frase, eu me preparei durante todo esse tempo. Você estava com ele na cabeça já ou não? Eu estava, sim. Era ele que eu queria, mas eu não tinha falado com ele, né? Eu acho que foi uma questão de troca mesmo, de energia, assim. Eu pensei... Você não estava nem dividido, eventualmente, com Não. Eu queria ele. E aí foi muito engraçado, porque, assim, a minha mulher se manifesta quase nada sobre o meu trabalho, não só na advocacia, mas também no Fluminense. Ela é Fluminense apaixonada. E aí eu peguei o celular para ver uma mensagem, enfim, tinha uma mensagem dela, ela me manda pouquíssimas mensagens durante o dia, eu abri e ela tinha escrito assim, Diniz. Aí eu liguei para ela e falei... Aí você não foi contra o destino? Aí eu falei assim, o que é isso? Assim, ela falou, cara, eu estava no quarto outro dia, em cima, você estava conversando com seu irmão, tomando cerveja, na minha casa, fazendo um churrasco, e eu ouvi você dizendo para o seu irmão que você tinha o sonho de trazer o Fernando de volta, porque você acha que aquele trabalho de 2019 era incompleto, e que o seu coração, durante todos esses anos, quis o Fernando de volta, e você não teve a oportunidade de trazer. Então, cara, essa é a grande oportunidade, segue seu coração, porque você é um cara que segue seu coração em tudo, então siga seu coração e traga o Fernando Diniz de volta, cara, faz isso. Vai no seu coração. Você não precisou nem do resto do dia para pensar. Aí eu liguei pra ele e falei isso pra ele. Falei, pô, cara, você me mandou uma mensagem, eu abri meu celular, tinha uma mensagem da minha mulher dizendo Diniz. Então, assim, cara, não tem como... Vou falar a história, né, não sei você. Agora, nesse instante, você está dividindo com o ciúme, com a seleção brasileira. Agora você está sentindo na pele. Tá dando um pouquinho de ciúme? Não, de jeito nenhum. Foi algo estruturado, assim. A gente recebeu a sondagem primeiro e aí fez uma reunião interna no sentido de que ele só aceitaria o convite se não saísse do Fluminense e se não prejudicasse o Fluminense. Se a gente conseguisse montar uma fórmula, e aí o presidente Edinaldo também foi muito correto conosco, disse que seria somente nas datas FIFA, que ele precisaria trabalhar, que não precisaria... Quem falou primeiro com você, o Diniz ou o Edinaldo? Não. O presidente Edinaldo foi de uma correção, de uma elegância, que assim, poucas vezes eu vi no futebol. Ele esperou passar o jogo do Sport em Cristal, a gente se classificou, ele mandou uma mensagem para mim dizendo, preciso falar uma coisa muito importante com você sobre os destinos do futebol brasileiro. E aí eu liguei para ele no dia seguinte, falei, presidente, o que eu posso te ajudar? Ele falou, eu queria muito conversar com você sobre o Diniz, esperei passar a classificação, porque eu não queria nem atrapalhar a sua cabeça nesse sentido, mas o que você acha? E aí a gente foi conversar pessoalmente, então foi um contato CBF, presidente do Fluminense, teve nenhum intermediário. Os representantes do Fernando Diniz sequer participaram, tá? Só para você entender, assim, sequer participaram das reuniões, de nada. Foi Fluminense, CBF, aí eu comuniquei ao Fernando, né? Foi no jogo contra... Depois do jogo de domingo? Não, a mensagem que ele me mandou foi no jogo do Sport em Cristal. Aí quando a primeira vez que eu conversei com o Fernando... Você esperou o fim de semana para falar com o Fernando? Isso, exatamente. E aí nós falamos com o Fernando depois do jogo também, e aí fomos à CBF. E o Fernando foi muito claro com o presidente Edinaldo, falou, eu não farei nada que atrapalhará o trabalho no Fluminense, eu só aceito se eu puder permanecer no Fluminense. Ele até falou uma frase que ele fala, às vezes nas entrevistas, a minha seleção é o Fluminense, e se a gente conseguir montar um modelo que não atrapalhe a seleção brasileira e preserve o Fluminense, eu topo. E aí foi assim, e aí hoje ele é treinador da seleção. A gente pretende ficar com ele, pelo menos até o final da minha gestão, por isso que nós torcemos aí pro Ancelotti vir assumir a seleção, depois do Fernando. Nosso sonho é mantê-lo. Com o Fluminense, o que você ainda espera dele? 2 minutos. Relação excelente. Essas notícias que saíram, com todo respeito, não condizem com a verdade. O relacionamento dele é ótimo, o nosso interno. Um cara feito em Xerém, né? Primeiro o gênio, né? O gênio do futebol, um extra sério, um extra classe, totalmente adaptado, enfim, ainda em algumas questões de adaptação com a mudança do estilo de jogo, enfim,
do futebol que ele jogava na Europa, para o futebol brasileiro, né, voltando ao futebol brasileiro. Um sujeito que tem uma performance incrível, todas as vezes que joga a gente é vencedor, especializado em ganhar títulos, e tenho certeza que vai nos ajudar muito ainda nessa reta final da Libertadores, para que a gente possa... Fácil de lidar? Totalmente fácil, uma humilde, uma doce figura, e ele é um cara que, pelo tamanho que ele tem, sabe, ele tem uma humildade, uma simplicidade, né, que poucas vezes eu vi, assim. É porque eu conheci o Marcelo em 2006, ele era um menino, eu também, ele saiu, nunca mais tive contato, e depois ele volta, né, e o Marcelo, assim, o cara é um gigante do futebol mundial, não brasileiro, né, e ele, enfim, ele é muito, muito doce, muito afável, muito respeitoso, assim, sabe, no trato, apesar da gente, né, ter essa questão de ter se conhecido há muitos anos, um respeito muito grande. Se no WhatsApp, ali na madruga, o Fred te mandar Fred ou Cano, o que você vai responder? Tá louco comigo. Nesse momento, Cano, na história, nesse momento, Fred. Mas Vai saber. Em pouco tempo essa resposta vai mudar. Pro Ancelotti, né? Vou torcer pro Ancelotti, ele tem que ficar torcendo pro John Kennedy.